E aí galera, beleza? Show de bola! Então um dos projetos aqui do canal, Dica de Concurseiro, é um simulado para a prova de secretário de diligências do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que eu estou pretendendo lançar em dezembro. E como eu recebi uma solicitação do concurseiro Natanael Ávila, referente a questão número 55 da prova de 2010 para agente administrativo desse órgão, e essa questão é uma das questões que eu estou pretendendo colocar nesse simulado, eu vou antecipar a resolução dessa questão e vai ser agora. Então a questão diz, a figura mostra um terreno retangular de largura 60 metros, se a área da região destacada da figura corresponde a 30% da área do terreno, então a medida de x é. Essa questão vai abordar equação, porcentagem e área das figuras da geometria plana. Então vamos começar pela equação. Então ele está dizendo que a área da região destacada da figura, então a área da região destacada, essa daqui, corresponde a, quer dizer que é esse sinal de igual aqui, 30% da área do terreno, que é esse aqui. Então, essa área aqui é igual a 30% de tudo isso aqui, que é o que eu ilustrei aqui embaixo. E agora que eu já fiz essa ilustração, antes de passar para uma expressão numérica efetivamente, a gente vai dar uma relembrada na fórmula da área do trapézio. Então, primeiramente, o meu colega de trabalho vai trazer a informação de o que é um trapézio. Um trapézio é o quadrilátero que tem dois lados paralelos. E o trapézio que nós estamos abordando na questão especificamente é esse daqui, que é o trapézio retângulo. A única particularidade é que ele está de cabeça para baixo, mas é um trapézio retângulo porque tem dois ângulos aqui de 90 graus. E agora que a gente já sabe que se trata da área de um trapézio, vamos entender a fórmula da área do trapézio. E para entender a área do trapézio eu vou dar uma relembrada na área do quadrado e do retângulo. Então vamos dar uma olhada nesse quadrado aqui. A primeira coisa que a ideia de área é a seguinte, ó. Se eu tenho um quadrado de 2 por 2, significa que eu vou ter 4 quadrados de 1 centímetro por 1. Essa aqui é a ideia. Quantos quadrados de 1 centímetro por 1 centímetro cabe ali dentro? Então quer dizer, se eu tenho um quadrado de 2 por 2, eu vou caber 4 quadrados. Essa aqui é a ideia. Por isso que é esse lado vezes esse lado. Lado vezes lado. A área do quadrado é lado vezes lado. Pode ver, ó. Se fosse um retângulo aqui de 3, né? Iria dar 3 vezes 2, ó. Que vai dar 6. Essa aqui é a ideia. E eu tenho uma videoaula que eu vou deixar que aborda bem essa questão da área do quadrado, da área do retângulo e da área, inclusive, do triângulo retângulo. E agora nós estamos vendo a quarta área, que vai ser a área do trapézio. É só para dar uma relembrada, para ter uma ideia do que significa a ideia de área. Então vamos dar uma olhadinha aqui na ideia do trapézio. Então vamos imaginar que nós tivéssemos um ponto médio aqui. E aqui nós temos um quadrado de 2 por 2, né? Que é igual a 4 quadrados de 1 por 1, que essa aqui é a ideia de área. E vamos pegar esse mesmo quadrado aqui, que tem 2 por 2, e vamos imaginar que ele vai se transformar, ó. A partir daquele ponto médio que eu estabeleci aqui. Ele vai andar, ele vai girar, ó. Ele vai vir um pouquinho para cá e um pouquinho para cá. Um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, né? E mais um pouquinho, ele vai girando até ter andado uma unidade para cá e uma unidade para lá. Lembrando que ele tinha 4 centímetros quadrados, vamos dizer que fosse centímetros a unidade. E agora vamos calcular, vamos dar uma olhada numa questão aqui que é muito interessante. Ele continua tendo 4 centímetros quadrados. Porque se eu pegar esse triângulo retângulo aqui que sobrou, ó, e juntar com esse outro triângulo retângulo aqui que sobrou, eles vão se complementar e vão ficar igual a um quadrado. Então nós vamos ter um quadrado aqui, outro quadrado aqui, mais um quadrado aqui e mais um terceiro quadrado, que é esses dois aqui. Portanto, nós temos 1, 2, 3 e o quarto quadrado, conforme a gente pode ver nitidamente agora. Então, galera, aqui eu tinha 2 vezes 2, que deu os 4 quadrados, né? De 1 centímetro, ou da unidade que estiver sendo cobrada. Então, eu fiquei com 4. E aqui eu também fiquei com 4, conforme eu demonstrei para você. Só que nessa nova realidade eu tenho aqui em cima 3, e aqui em cima 1. E aqui na altura eu tenho 2, né? Tanto num quanto no outro.
O que que acontece, ó? A média entre 3 e 1 é os mesmos dois que eu tenho aqui. Portanto, nada mais justo do que quando a gente tem um trapézio, a gente fazer a média entre a base maior, que é essa linha maior, e a base menor, que é representado por B minúsculo. Então, a fórmula da área do trapézio é B maiúsculo, base maior, mais a base menor, dividido por 2. Então, vai ser a média entre a base maior e a base menor, vezes a altura. Porque antes eu tinha simplesmente lado vezes lado. Mas agora, como eu tenho um lado maior que o outro, vamos dizer assim, que é a base maior e a base menor, eu faço a média entre esses dois. Essa que é a nossa nova realidade. Eu faço a média entre a base maior e a base menor e multiplico pela altura, que é representado por H. Então essa é a fórmula da área do trapézio. Então nossa realidade é o seguinte: a área do trapézio é igual a 30% da área do retângulo. Vamos começar pela área do retângulo. A gente sabe que essa medida aqui, né, que a base do retângulo é 60 e a altura do retângulo a gente não sabe. Mas vamos deixar assim por enquanto. E a área do trapézio, a gente sabe que essa base maior é 30, né, conforme está ilustrado aqui. A base menor é x e a altura a gente não sabe. Então, o que a questão nos diz é que a área do trapézio é igual a 30% da área do retângulo. Então, primeira coisa, a área do trapézio, base maior mais a base menor, dividido por 2, vezes a altura, é igual a 30% vezes a área do retângulo, que é base, vezes a altura. Vamos substituir agora os números que a gente tem na fórmula. Então, a base maior do trapézio é 30, mais a base menor, que é x, dividido por 2, porque a gente já viu que a gente tem que fazer uma média, né, entre esses dois aqui, a maior e a menor, vezes a altura. Essa é a área do trapézio, desse nosso trapézio que a gente tem aqui. É igual a 30% da área do retângulo, que é 60, vezes a altura, que é h, que a gente não sabe qual que é a altura. E agora, o que vai acontecer? Vai ficar da seguinte forma. Como esse h desse lado está multiplicando, ele pode passar dividindo. E se ele passar dividindo, a gente pode simplesmente cortar, né? Que h dividido por h vai ser igual a 1. Então a gente simplesmente corta. E aqui a gente pode fazer alguns cortes, ó. 30, corta, corta. E o 0 aqui a gente também corta, porque quando se trata de multiplicação a gente pode simplificar, né? Então a gente vai ficar com 30 mais x dividido por 2 é igual a 3 vezes 6, né? Que é o que sobrou aqui. Vai ficar 18. O 2 que está dividindo passa multiplicando. Então vai ficar 18 vezes 2. Que a grande maioria das pessoas sabe que isso aqui vai ser igual a 36. Então vai ficar 30 mais x, né? Igual a 36. E x vai ficar igual a 36 menos 30, né? Porque o 30 está somando, passa diminuindo. Então x é igual a 6. E a gente achou o resultado. E a resposta da questão é a letra B. Então, galera, quando entrar esse tipo de questão, não adianta querer resolver na base do olhômetro, vamos dizer assim, né? Pegar e traçar aqui uma linha aqui assim e achar que esse x aqui tá aqui no ponto médio, por exemplo. Dá a impressão que a resposta é 15, né? Mas a banca organizadora faz isso de propósito. Então não adianta você querer resolver no olhômetro. É fundamental que seja feito o cálculo, porque a resposta deu bem diferente da impressão visual que a gente tem com relação ao espaço ocupado pelo x. Portanto, é fundamental que seja feito o cálculo para você acertar a questão. E agora, o meu colega de trabalho tem um recado para você. E aí, galera? Eu e o professor Renato Miller sabemos que na hora da prova não temos todos esses recursos da informática, das ilustrações que a gente faz aqui no canal, mas a gente acredita que a partir dessas dicas você irá ter um melhor aproveitamento na hora da prova. Por isso, que se de alguma forma esse vídeo ajudou você, dá um like, comenta, compartilha e inscreva-se no canal, porque a sua participação é a base desse projeto. Valeu!